Como parar de trair. Tutorial. Antes de você me acusar nesse vídeo, antes de você achar que ele é ridículo, antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar. Essa semana eu fiz um post falando da minha vida. Era um post testemunho, não era um carrossel com várias fotos, talvez você foi impactado por ele de alguma forma. Estão ouvindo barulho de cigarra, né? Eu tentei colocar o cancelamento de ruído aqui, mas mesmo assim elas estão numa gritaria sem parar. É o que temos. Vamos lá. Eu fiz esse post e na sequência eu abri uma caixinha de perguntas. E aí, eu não sei se foi por causa do post ou se foi o momento, eu recebi muitos contatos de pessoas pedindo socorro, porque a família está em destruição. Quando eu falo muitas, é porque talvez vocês não imaginam. Eu tô falando de centenas. Eu não tô falando de algumas, eu tô falando de centenas. Só que, curiosamente, nessa caixinha de perguntas e nessa semana, eu recebi muitos directs da pessoa que trai. A pessoa dizendo, Ricardo, eu vira e mexe, tô caindo nesse problema. Eu não quero viver assim, eu não tô conseguindo. Eu recebi mensagens de mulheres que estão traindo seus maridos. Eu recebi mensagens de homens que estão traindo suas esposas. Eu recebi mensagens de pessoas que cometeram isso no passado e ainda vivem escravos da situação. Eu recebi mensagens de pessoas que estão vivendo esse processo, estão tentando voltar para casa e não conseguem. Eu recebi mensagens de mulheres essa semana. Então, assim, quando eu falar, talvez não ache que eu estou expondo a sua história, tá? É porque talvez você ache que é só com você que está acontecendo. Mas foram muitas mulheres dizendo, por exemplo, que o marido está voltando para casa, só que ele entra em depressão, ele não está conseguindo e ele volta para outra pessoa, ele volta para amante. E isso não acontece só com homem, acontece com homem e com mulher. E aí eu recebi um pedido de socorro curioso, né? Assim, muitas pessoas me pedindo socorro, falando, Ricardo, como que eu deixo de ser assim? E o que é o que as pessoas falam hoje em dia? Quando você fala sobre traição, o senso comum, as pessoas normalmente vão falar, normalmente os mais puritanos, né? Isso é vagabundagem. A pessoa só tem que criar vergonha na cara e parar. Ele tem que tomar vergonha na cara. Isso é mau caratismo. E aí vem um monte de gente falando, não, isso é coisa de mau caráter. Ele tem que tomar vergonha na cara. Dizer pra você que é falta de caráter, dizer pra você tomar vergonha na sua cara, dizer que isso é coisa de vagabundo, qualquer um que tá traindo sabe. Não tem ninguém que tá aqui traindo o cônjuge e tá achando que isso é certo. Não tem ninguém que faz isso acreditando assim, não, isso aqui é o correto e eu vou continuar essa vida. Todo mundo que faz sabe que está errado. Então ninguém aprende isso, por exemplo, indo pra montanha, ninguém aprende isso num vídeo, ninguém aprende que é errado. Da mesma forma que chegar e falar para as pessoas, ó, cria vergonha na cara, isso não vai resolver o problema. Não se cria vergonha na cara, não é algo simples assim que uma fala resolve. E aí alguns apontam para o caráter. E de fato, existe um problema de caráter. São pessoas com caráter comprometido. Só que você sabe o que é o caráter, então eu vou tentar ser um pouco teórico aqui também. Eu vou te dar uma atitude prática, mas vou ser um pouco teórico para te explicar. O caráter é algo que você herda. É algo que você recebe da sua criação. Do 0 aos 7 anos de idade, isso é uma média, o seu caráter é formado. A estrutura básica do seu caráter é formada do 0 aos 7 anos. Sua relação com seus pais, o ambiente que você viveu, as coisas que você foi exposta, os traumas que você passou, tudo é formado do 0 aos 7 anos. É a base do seu caráter. E dos 7 aos 14, o caráter vai se consolidando. Ou seja, aquela pessoa, e aí você pode colocar aí pelo menos 30, 40% da população que teve problema do casamento dos pais, que pai saiu de casa, isso tudo entrou na conta do caráter. O caráter daquela pessoa que o pai abandonou na infância foi comprometido. Pessoas que tiveram acesso a conteúdos pornográficos. Eu, por exemplo, na infância, caráter comprometido. Pessoas que foram criados de forma relapsa, um ambiente de muita gritaria, brigas, pais um contra o outro,
ambiente hostil, um ambiente às vezes de favela, problemas traumáticos na vida, tudo isso foi entrando na conta desse caráter. Filhos que são criados por telas, que são criados pela rede social, são criados por TikTok hoje em dia, por pessoas dançando músicas sensuais. Hoje, por exemplo, eu sou vizinho de alguns sertanejos aqui, eu era vizinho de uma pessoa muito conhecida, né, um casal muito conhecido que se separou. As filhas eram expostas à música de sentar, sarrar e não sei o quê. Isso era a música do pai, a mãe dançava junto com as crianças. Aquilo tudo tá no caráter. Ou seja, todas essas pessoas, e talvez você se identificou agora, isso te deixou com caráter deformado. Ou seja, você é uma pessoa mau caráter. Isso é que é um mau caráter. Você entende o que é um mau caráter agora? É algo que foi feito na formação da sua infância, da sua essência. Depois que uma vez esse caráter é formado em você, como é que isso muda? A pessoa que é o psicanalista, que não é participante da fé, ele vai dizer, segundo a ciência, que o caráter é imutável. O caráter são as suas más inclinações. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa problemática para sempre porque você tem um mau caráter, mas você é uma pessoa que vai precisar de amadurecer na força. Você vai precisar de aprender a disciplinar o seu caráter, a pegar aqueles impulsos naturais, as suas más inclinações e colocar algo superior por cima dela. A sua personalidade vai ter que ser mais forte. E isso muitas vezes vai requerer tempo, vai requerer dor, vai requerer processos. Tem pessoas que amadurecem mais rápido, outros amadurecem com mais dificuldade. Então depois na sua vida adulta, você é uma mescla do seu caráter com a sua personalidade e com a sua fé. Quando nós somos cristãos, existe algo que a palavra de Deus chama caráter de Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As minhas inclinações, elas são más. O próprio apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Pobre de mim, homem que sou. O caráter de Cristo é algo que vem para sobrepujar o seu caráter humano. Mas para que isso aconteça, você tem que matar cada vez mais a sua carne, matar o seu eu, matar o seu ego, matar a sua vontade, deixar que Cristo viva. Isso é um processo. E nem todo mundo tem acesso a esse processo, porque ainda não aceitou a Cristo na sua vida. Então eu te expliquei o que é caráter. Esse caráter comprometido, ele vai te fazer entrar em enrascadas. Tem pessoas que têm um caráter comprometido para vícios, para jogos, para bebidas. Tem pessoa que tem uma inclinação ruim para adultério, para pornografia. Então pessoas que traem são pessoas com caráter comprometido sim, mas nem sempre. Existem outros fatores, eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que passa por problemas psicológicos, por exemplo, burnout, que é a doença da moda, depressão, pressões muito grandes financeiras, a pessoa procura uma válvula de escape. Então, nesses momentos em que acontece uma doença mental, você está passando por um período de doença mental, é possível, tá? Isso eu tô te falando com base em estudos, tá? Não tô te falando algo da minha cabeça. É possível que uma pessoa cometa, por exemplo, coisas que ela nunca... Ela contraria valores inegociáveis para ela nesse momento. Ou seja, uma pessoa que está passando por um burnout, ela pode cair em um adultério. Mesmo que ela tenha um caráter bem construído e mesmo que ela seja uma pessoa que tenha uns valores muito bem definidos. Não estou dizendo que isso é justificativa, eu estou te explicando a causa. Tá, Ricardo, eu entendi. Não adianta só simplesmente falar, é problema de caráter. Isso vai resolver o problema de... Hoje, não sei se você sabe, mas o estudo de 2022, tá? Mais recente aqui do Brasil, mais de 80% dos homens e mulheres já assumiram ter sido infiéis. 80%. Isso é dentro do Brasil. Não sei como é a estatística fora. Isso é dentro do Brasil. Falar que esse povo é mau caráter não resolve o problema. E aí a pessoa me procura, Ricardo, como é que eu faço? Eu não quero trair, eu sei que é errado, eu sei que isso é um problema. Como é que eu faço? A primeira coisa que você tem que entender, assuma a sua fraqueza.
Assuma que você é fraco. Assuma que você não consegue resolver isso na força do seu próprio braço. As pessoas fortes são aquelas que andam no meio do perigo. Ele é o bichão mesmo, ele é forte, então ele cria amizade com mulher. Tô falando homem, tá? Serve pra mulher, você vai adaptando. Ele cria amizade com mulher, ele segue pessoas, ele acessa um Instagram ali, ele vê alguma coisa, ele vê algo que não necessariamente é pecado, que não necessariamente é um adultério, mas aquilo ali, ele tá andando na beiradinha de um precipício que ele pode cair a qualquer momento. Por quê? Porque ele confia que ele é forte. Eu tenho caráter. Eu nunca vou fazer isso. Não diga isso, não. Você não pode falar isso. Não confie em si mesmo. Então a primeira coisa que você vai aprender a fazer é não confiar na sua própria força. Porque quando você não confia em si mesmo, você não anda perto do perigo. Não sei se você conhece a história de Sansão. Sansão era nazireu. Ele era um cara consagrado. A palavra de Deus diz que ele tinha uma força sobre-humana que vinha do Espírito Santo e ele era um cara consagrado. E a consagração dele consistia em 3 coisas. Ele não podia tocar em nada que era morto, ele não podia tocar em nenhum fruto, em nada que fosse derivado da vide, né, da uva, e ele não podia cortar o cabelo. O que o cidadão fazia? A Bíblia descreve algo que eu quero que você entenda, você vai pegar essa história para você. Sansão gostava de passear no meio das vinhas. Sansão achava que ele era forte. Ele já tinha a força bíblica lá, né? Ele achava que era forte, então ele caminhava no meio das uvas. Ah, Ricardo, mas eu não tô tocando na uva, eu só não posso ingerir a uva, eu só não posso beber o vinho, eu só não posso beber o suco. Mas você tá andando no meio da uva, você tá cheirando. Entenda a analogia. Você tá cheirando, você tá andando perto do problema. A palavra de Deus diz que ele matou um leão. Dias depois ele volta dentro do leão, da carcaça do leão. Abelhas fizeram uma colmeia. Ele vem e pega o mel dentro da carcaça do leão. Ou seja, ele não tocou em nada morto, mas estava assim, ó, na beirinha. Você entende? Você está fazendo isso quando você acha que você é forte. Não, eu vou resistir. Eu não vou cair. Eu vou ficar continuando criando amizade com mulheres. Eu vou continuar fazendo o que eu faço sempre. Eu vou continuar andando com esses caras aqui, porque eles são problemáticos, mas eu sou diferente. É a mesma coisa da pessoa que já foi adicto, que foi viciado, por exemplo, em álcool. Ele era um alcoólatra. Ele quase destruiu a própria vida. Ele sabe que o álcool destrói, só que ele é viciado naquela sensação. E uma vez que ele é curado, o que ele faz? Ele foge do álcool, meu irmão. Ele não pode cheirar o álcool. Ele não pode cheirar o álcool, ele não pode passar perto. Ele entende que ele é fraco. E ele sai fora. E outra, existem projetos como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos. O que é aquele projeto? É reunir pessoas fracas para que juntos eles se fortaleçam e sejam fortes. Em relação ao adultério, em relação a ser fiel, em relação a construir um caráter, você vai precisar de remover pessoas que te levam para o problema e vai ter que começar a andar com pessoas que querem fazer a mesma coisa que você, que querem caminhar na mesma direção. É igual ao Alcoólicos Anônimos. É um monte de gente que sabe que é falho, que é fraco, mas eles andam juntos, então eles são fortes. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Alguns de vocês vão ter que abrir mão do trabalho, porque o seu problema está lá. Naquele trabalho, você talvez traiu lá, você se envolveu lá. Você vai ter que sair. Ricardo, mas é meu ganha-pão. Meu irmão, consequências da sua besteira. Consequências das suas más decisões. Vai resultar em prejuízo financeiro para muitos de vocês. Resultou para mim. Você vai ter que sair. Se é na academia, você vai ter que sair. Se são as amizades que te levam para o problema, você vai ter que sair. E você vai ter que começar a andar com pessoas que queiram caminhar na mesma direção que você. Ricardo, eu estou no meio do processo. Você está viciado na sensação. Teve uma esposa que me mandou uma mensagem, ela falou assim, Ricardo, é muito humilhante. O meu marido, ele quer corrigir o problema,
Só que ele voltou para casa, ele não para de chorar. Ele está em depressão. Ele fala para mim que ele não consegue esquecer a outra pessoa. E aqui existe uma explicação muito simples sobre isso. Não é que aquela pessoa é o amor da sua vida. Vamos acordar, gente. Você não vive num dorama, não. Você não vive na Disney, não. Amor verdadeiro, você só está afetado. Você se apaixonou por uma pessoa. E olha o que acontece na paixão. É uma descarga de muitas emoções, de muitos hormônios. Você recebe uma bomba de dopamina. Você recebe uma bomba de noradrenalina, de ocitocina e vários outros hormônios. É como se você fosse bombardeado, de fato, com todos os hormônios do prazer de uma vez. Você se sente vivo, você se sente feliz, você se sente disposto, você se sente motivado. Aquela sensação é gostosa, só que ao mesmo tempo você sabe que ela é problemática, porque você é casado. E aí você começa a olhar pro seu casamento e fala, não, meu casamento é uma bosta, porque lá eu não sinto isso. Óbvio, né, cidadão? A vida não é de paixonite. Você já sentiu isso pela sua esposa no primeiro 1 ano, 2 anos, quando vocês eram namorados. Só que você esqueceu. E aí agora você tem essa sensação de falar, esse é o amor da minha vida, eu tô apaixonado, eu tô apaixonada. Mulheres falam assim, nossa, eu encontrei o amor da minha vida, Ricardo, eu sei que é errado, mas como que eu faço? Não, você só está afetada. Nada que começa do pecado vai gerar vida. Aquilo ali tá errado, você só está apaixonado. E aí o que vai acontecer? Como você está viciado naquela sensação, você está viciado naquela bomba de hormônios, quando você perde aquilo, você tem o quê? Abstinência. É exatamente o mesmo efeito de uma cocaína ou de qualquer outra droga. Você usa a droga, e aí o que vai acontecer? Como você usou aquela droga, quando você tira ela, você vai sentir depressão. Você, ó, e sabe o que acontece com a adulta? Eu vou até te explicar algo também. Quando você cria uma história lá fora, quando você cria uma outra biografia, você teve que criar uma nova personalidade. Você vira meio esquizofrênico, porque tem você na sua casa, tem você no seu trabalho e tem você que você criou para aquela outra situaçãozinha do seu mundinho ali. Lá você é um cara melhor, mais simpático, lá você é o melhor marido, o namorado no caso, né? Melhor amante. Lá você é o melhor. Sua performance é melhor, seu sorriso é melhor, seu empenho é melhor, você releva os defeitos da pessoa, você nem enxerga os defeitos da pessoa. Os defeitos da pessoa você acha bonito, você fica feliz quando você vê os defeitos da pessoa. Por quê? Porque você está apaixonado, isso aí vai passar, acorda. Às vezes vai ser tarde demais. E aí você cria uma personalidade para conviver naquela mentira. Você começa a carregar 2 personalidades, por isso que as pessoas vão entrando em estafa mental quando tá em adultério. Por isso que eles começam a ter problemas financeiros, por isso que ele começa a viver uma vida esquizofrênica. Por quê? Porque ele tem que criar 2 personalidades. E aí quando você decide fazer o que é certo, voltar para sua casa e reconstruir sua família, você tem que fazer o quê? Você tem que matar aquela personalidade que você criou. Só que aí o problema, aquela personalidade, tudo lá era legal. Existia um universo mais bonito, existia cor, existia vida. Lá você projetou uma ideia de que vocês seriam apaixonados e você ia sentir borboletas no estômago para sempre. Acorda, não existe isso. Não existe isso. Cientificamente, uma paixão dura no máximo 18 meses. Ah, Ricardo, mas a minha tá durando vários anos e eu tô aqui com essa pessoa. Sabe por que tá durando vários anos? Porque você não está vivendo plenamente com aquela pessoa, porque você não tá pagando boleto junto, porque vocês não estão acordando junto, você não tá pegando os momentos ruins dela, você não tá pegando os momentos chatos dela, você só pega no melhor momento. Os piores momentos você tá deixando para sua casa. É óbvio que na sua casa vai parecer ruim. E lá, na fantasia, no mundo fantástico, mundo de Bob, tudo é bonito. E aí quando o homem decide voltar para casa, ele tem que matar aquela personalidade. Ele vai passar por um processo de luto. Ricardo, isso é muito ridículo, eu tenho que aguentar um marmanjo ou uma mulher em casa chorando por causa de outro macho. Se você está disposto a assumir essa cruz, você não é obrigado, mas se você estiver disposto a assumir essa cruz, entenda, aquele infeliz ou aquela infeliz está, de fato, passando por um período de abstinência, porque ele criou uma fantasia, ele criou uma outra personalidade e ele está matando aquela personalidade. Ele vai passar por um processo de luto, de fato. Ele vai sentir dor, ele vai chorar, ele vai querer se matar. Essa semana, quantos homens e mulheres me mandaram mensagem?
Homem querendo tirar a própria vida, mulher dizendo que o marido queria se matar. Por quê? Porque não conseguia esquecer a outra pessoa. É porque você está na abstinência. Você está viciado naquela bomba de emoções que você estava vivendo, só que aquilo ali vai te matar. É igualzinho o drogado. O drogado sabe que a droga mata ele. Não tem um drogado que fala assim, não, isso aqui faz bem pra minha saúde. Todos eles sabem que aquilo ali mata, só que ele não consegue sair, porque ele está viciado, ele está escravo daquela sensação. Acontece exatamente a mesma coisa numa apaixonite, gente. E não dá pra você falar assim, não, agora eu vou separar, mas eu vou deixar algumas memóriazinhas. Você vai apagar tudo que está no seu celular, você vai apagar tudo nas suas redes sociais, você vai bloquear a pessoa de todos os meios e você vai limitar totalmente o acesso a essa pessoa. Por quê? Porque senão você vai ter recaída. Homem, às vezes, separa e fala assim, não, eu vou deixar aqui porque eu também me envolvi com ela, eu ainda tenho uma dívida com ela, uma dívida de sentimento. Cara, você tá deixando a sua esposa, você tá deixando seus filhos por causa de uma dívida de sentimento que você construiu com outra pessoa na rua. Eu sei que você prejudicou essa mulher, mas você tá prejudicando mais ainda você, sua família e todo mundo se você não cortar. Se você não bloquear, se você não remover tudo, você vai ficar tendo recaídas. É igual você fala assim, eu fui liberto do crack. Só que lá na minha despensa tem um potinho de crack que eu nunca vou mexer. Ah, meu irmão, seja realista. Entenda, se você passou por esse processo, vai doer. A abstinência vai doer. Vai durar quanto tempo, Ricardo? Não sei. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não sei. Depende do seu nível de imbecilidade. Eu vou confessar, as minhas feridas, gente, o meu pecado, ele tem que servir para glorificar Jesus. E eu vou te contar, mesmo que você sinta raiva de mim, quando eu voltei para casa, que eu ainda estava afetado, eu ficava chorando igual um retardado aqui dentro de casa, porque eu estava acostumado, na minha cabeça, eu estava abrindo uma idiota. Eu estava sofrendo de abstinência de uma realidade paralela que não existe, que eu criei, que eu fantasiei. O seu marido, a sua esposa que saiu de casa e voltou, tá passando por a mesma idiotice. Eu estou te explicando o que está acontecendo. E eu tô te dando uma dica. Você que está passando por esse processo, você vai ter que cortar tudo. Lembra da história de Sansão, você não pode ficar andando no meio dos problemas. Ricardo, como é que eu faço para nunca mais acontecer? Porque tem vários homens com reincidência, mulheres com reincidência. Você vai ter que ser outra pessoa. Você já não anda no meio da vinha. Você não passa perto de morto. Ou seja, se você teve problema com isso, esquece. Você já não tem mais amigo em Facebook, amigo em Instagram. Você não tem mais pessoas do sexo oposto no seu Instagram. É radical mesmo. É radical mesmo. Você não dá conversinha. Você não desenvolve amizade. Dentro do seu trabalho, você entra de cara fechada. Você é uma pessoa blindada. Aprenda que você é fraco. Não comece. Os problemas, eles não começam tipo assim, eu tô andando, tô bem na vida, de repente eu vou cair dentro do motel. Opa, não é assim não, meu irmão. Começa com um oi. Começa com um sorriso, começa com um cumprimento. Aí num belo dia que vocês desenvolveram afeto, mas era só amizade, Ricardo. Meu irmão, seja realista com você mesmo, começa de uma amizade. Um dia seu namoro com a sua esposa começou de uma amizade. Um dia seu namoro com seu esposo começou de uma amizade. Seja realista. E aí você vai entender agora que você não pode mais construir amizade. Por quê? Porque é amizade, 10 meses de amizade. Um dia você dá um abraço diferente. Encostou alguma coisa ali. Opa. Apaixonou. Entenda que você é fraco, você é ser humano. Se aproxime de Cristo e aproxime de outros homens e mulheres de Deus. Você quer não ter problema com isso? Assuma que você é fraco e caminhe com outras pessoas. Sai fora daqui tudo que te leva pro pecado, sai fora das amizades, constrói outras amizades saudáveis. Muda seu ambiente. Se o seu ambiente te faz pecar, se você era alcoólatra e morava do lado do boteco, você vai ter que mudar. Ricardo, mas isso vai significar um prejuízo financeiro gigantesco. Você quer ser saudável, você quer viver bem ou você quer se matar? Se você quer viver bem, você vai ter que sair daí. Assuma o prejuízo financeiro. Acredite, Deus vai te abençoar em outro lugar. Deus vai te prosperar de outra forma. Decida fazer isso. E peça ajuda. Sozinho vai ser muito difícil. Sozinho vai ser muito difícil. Tem nós aqui para te dar suporte. Gente, esse é um problema generalizado.
Eu recebo diariamente. É porque eu não posso mostrar o nome das pessoas para vocês. Se eu pudesse rolar lá assim, ó, não tem como eu ocultar os nomes das pessoas. Vocês iam ver. É muita gente passando por isso. Que Deus te abençoe. Que você possa receber graça e unção para se livrar desse problema. E mais importante do que tudo que eu te falei, corra para Cristo. Fui traído, corre para Cristo para aprender, para conseguir perdoar. Estou traindo, corre para Cristo para se arrepender. Meu casamento se desfez por causa de traição, corre para Cristo reconstruir. Tudo é sobre Cristo. O meu pecado aponta para Cristo, minha fragilidade aponta para Cristo, meu perdão aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. E Deus decidiu fazer isso, mover aqui através de outros irmãos. Se junte com os irmãos. Homem sozinho é presa fácil, mulher sozinha é presa fácil. Andem em bandos. Ande em manada de pessoas coerentes. Amém? Compartilhe esse vídeo, se ele fizer sentido com você. Se você acha que ele é importante para alguém, manda esse vídeo. Deus te abençoe.